situação ali. Enfim. Vamos lá. Não, aí só pra finalizar o que eu tava falando. Tipo assim, eu acredito que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus. Mas você me baseando, tipo assim, juntando a Bíblia toda, eu, Eduarda, consigo enxergar o Evangelho de duas moedas. Não tem dificuldade, vou te falar. Não, eu não vou dizer que é perfeitamente, eu entendo, mas eu consigo compreender isso. Porque, tipo assim, o mesmo Deus, né, que fala pra você assim, ok, você pecou, eu te perdoo. Tipo, sem problema, independente de quantas vezes você errar, eu vou estar aqui e eu vou te amar. Mas não quer dizer, Davi pra mim é um exemplo próprio disso. Ele fez as coisas que fez lá, mas eu acho que a irmã ou a filha foi estuprada pelo próprio filho. Viu não sei quem querer matar ele ou matar não sei quem. Tipo assim, a família toda. Foi um caos. Entendeu? Foi uma situação que foi justamente consequência. pelo que ele fez. Foi consequência. Mas isso não quer dizer que nas vezes que ele errou e quando ele entendeu a soberania de Deus novamente, né? Que quando você vê ele, depois que acho que um servo fala com ele, alguma coisa assim, ele entende que, tipo assim, pô, né? É o meu Deus e tal. E não quer dizer que ele vai falar assim, tipo, não, afaste isso de mim. Não é isso, mas eu, tipo, tá tudo bem, eu te perdoo, mas vai ter consequência. Eu consigo entender esse Deus. Eu consigo entender que, tipo assim, independente de quantas vezes eu errei, ele fala assim, filha, tudo bem. Não tudo bem, tipo assim, tudo bem você errar, não é isso. É tipo assim, tá tudo bem, eu te aceito de volta. Só que, independentemente, o que você fez vai ter consequência. Entendeu? Eu entendo esse Deus. Então eu entendo que o Deus fato que tem, né, que igual Jesus veio, não que Jesus não fez, que Jesus também teve aquela situação lá no templo de Jerusalém, né, que tava tendo aquelas coisas lá, mas isso aí tem em Salmos. Se eu não me engano, em Salmos, acho que é em Salmos, que fala que o zelo pela tua casa me consumirá, alguma coisa assim. E tipo, o zelo pela casa do Senhor pode irar uma pessoa. Pode irar. Que foi o que aconteceu com Jesus. Entendeu? O zelo porque é casa de oração. Ele estava fazendo um povo de ladrões ali. Eles, no caso na época, se eu não me engano, eles vendiam as coisas ali, que o pessoal vinha de todos os lugares para sacrificar. Isso. Só que aí eles que a faziam o gente que? Eles tirava de última vendiam. hora, Aí eles vendiam. pegar. Aí eles vendiam por um preço assim, exorbitante. Exorbitante. E quem não tinha, literalmente, quem não tinha não fazia sacrifício a Deus. Ou seja, impedia o povo de chegar, de se achegar a Deus. Porque naquela época era dessa forma. Hoje não. Hoje você cultua da sua forma. Numa igreja, não precisa você fazer sacrifício. O sacrifício hoje é você mesmo, que é o culto racional, né? A gente chama de culto racional. Você cultua a Deus e a oferta foi Jesus também, mas você também tem a sua parte na brincadeira, entendeu? Então, assim, mais ou menos isso, é a forma como eu entendo. Não que Jesus foi, sabe, tipo, 100% amorzinho. Mas, assim, Jesus, ele fez, tipo, quando Pedro, depois que Pedro negou ele, né, foi morto, aí ele estava morto por 3 dias, depois de 3 dias ele ressuscitou. Logo, eu tava, até li por esses dias, aí Jesus vem, volta dos mortos, né, tudo mais, aí eles estão lá pescando, falam que não consegue pescar nada e tudo mais, ele fala pra ele jogar ele de novo, aí ele só joga, dessa vez ele não encontrou dinheiro nada, só joga. Aí vem muito peixe e tudo mais, aí eles colocaram tipo pra assar, começaram a fazer as coisas lá pra poder comer. Quando eles estavam comendo, aí Jesus pergunta pra ele assim, Pedro, tu me amas? Aí ele, sim, mestre, eu te amo. Só que aí falava que tipo, Pedro ficava chateado, tava triste com aquilo dali. Aí ele, então, aí Jesus falava, tipo, então, apacenta meus ovelhas. Deixa eu pegar aqui pra não falar besteira. Não, é isso mesmo que ele fala. Só
Só que aí, no caso, tem dois amores ali. Aqui, ó. É o amor filéu, se eu não me engano. Em João, logo É no amor início, ágape. eu já estava coisando, aí fala aqui, ó, Jesus restaura Pedro. Aí fala, no capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ele nem fala Pedro, tinha até esquecido disso, é Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. E depois fala só sobre a situação, né, de como ele vai morrer e tudo mais, e depois fala sobre uma questão de João mesmo, porque até então Jesus não falou como o discípulo João iria morrer. Não, então, ali, isso aí eu aprendi uma vez. Se eu não me engano, são dois amores ali, é o filéu e o ágape. O amor filéu, o ágape, é o que Jesus pergunta. Ele pergunta as duas primeiras vezes, tu me amas? No ágape, ou seja, você me ama incondicionalmente? Aí ele, eu te amo, mas amor filéu, ou seja, amor de amigo. É um amor que a gente tem, um amor de irmão também, né? É esse é amor filéu. Aí Jesus pergunta de novo, tu me amas? Amor ágape. E ele responde da mesma forma, filéu de novo, Pedro, eu te amo. Aí na terceira vez ele já fica assim, tipo, poxa, ele tá me perguntando porque aí ele fala, Senhor, tu sabes, eu te amo. Amor, entendeu? Eu amo você, mas não é nessa proporção que você quer. Entendeu? É tipo isso que ele fala. Eu te amo, mas não é da forma que o Senhor quer. Mas eu te amo. Eu te amo como amigo. Mas eu te amo. Entendeu? Tipo, no caso... É como se fosse tipo um casal mesmo. Tipo um casal, você me ama? Amo como mulher? Você me ama como mulher ou me ama como marido? Não, mas amo. Ama como o quê? Pode amar como amiga, como irmão, enfim, pode amar sim. Mas não é, o objetivo é amar como marido, amar como mulher. Da mesma forma ali. Jesus pergunta a ele se ele ama incondicionalmente, para ir morrer por Jesus. Entendeu? Aí ele é sincero, não, Senhor. Tu sabes que eu te amo, mas sabe o quanto, né? Sabe que é bem pouquinho. Não é um amor que o Senhor quer que eu ame. É mais ou menos isso. É mais ou menos Dá pra entender. A base da interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Ela interpreta a si mesma, pelo seu conteúdo e ensino geral, pelo ensino geral do escritor de cada livro, pelos seus textos e contextos paralelos, precedentes ou que se seguem, pelo que conhecemos de seus escritores, os homens santos de Deus, que falaram e escreveram, todos inspirados pelo Espírito Santo, embora fossem de diferentes culturas e posições sociais. Aí, no caso aqui fala os legislados, né? Historiador, como Josué, legislados como Moisés, sábios como Salomão e Paulo, enfim. Na interpretação bíblica, torna-se necessário comparar as coisas espirituais com as espirituais, procurar conhecer a realidade e a verdade, ser sensato e saber raciocinar, ser simples, modesto, sem altivez, no caso aqui, sem arrogância, né? Sem ser altivo. Saber que as Escrituras tratam principalmente de Cristo, que é seu centro,
porém apresentam assuntos materiais e espirituais, tempo e eternidade, terra e céu, passado, presente e futuro. Sabemos que, para esses importantes assuntos, nos é muito útil a hermenêutica bíblica. Lembremos, porém, de que a palavra do Senhor é que permanece para sempre. Iniciação e interpretação. Conhecimentos importantes. Línguas originais, sendo as línguas originais da Bíblia o hebraico e o grego. Deve-se saber procurar aí o sentido verdadeiro, o significado das palavras, do texto ou da passagem da escritura da qual queremos a interpretação certa. Paulo, sabendo do valor do hebraico, ao ser preso em Jerusalém, falou aos judeus nessa língua, e os que o ouviram guardaram o maior silêncio. Interpretação de textos isolados. Na linguagem bíblica, não se deve interpretar palavras e textos isoladamente. Quando as palavras ou os textos apresentarem sentidos diferentes, devemos preferir o mais compreensível aos ouvintes, o que não lhes ofereçam dúvida. Textos obscuros. Uma base segura para interpretar as passagens obscuras é saber que as escrituras sagradas foram dirigidas ao povo em geral. Assim, deve-se ter em vista o que os escritores queriam dizer quando a Bíblia registra: Noé, entre na arca, tu e tua casa, ordena a tua casa, eu e minha casa, salvação poderosa na casa de Davi, creu ele e toda a sua casa. No caso aqui é em Gênesis, em Lucas, João, enfim. Essa palavra não significa moradia, mas descendentes, filhos e família. E tem o sentido usual e comum das palavras. Deve-se dar preferência ao sentido comum e usual das palavras. Sempre que possível, podemos verificar o que diz Paulo aos Tessalonicenses: a obra da vossa fé e o trabalho de caridade e a paciência da vossa esperança, isto é, a vossa obra fiel, vosso trabalho caridoso e vossa esperançosa paciência. Jesus, falando aos seus discípulos em linguagem natural e ao alcance deles, disse: qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O significado certo é: recebe não somente a mim, mas também ao que me enviou. Moisés diz: as vossas murmurações não são contra mim, mas contra o Senhor. Outros exemplos, como em 1 Samuel, Lucas, João, enfim. E o hebraísmo. Na Bíblia, há muitas expressões hebraicas com significado próprio. Por exemplo, a passagem: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, não é digno de mim. Pode ser esclarecido com esta outra: quem ama o pai mais do que a mim, não é digno de mim. Interpretação em sentido geral. Primeira parte. A Bíblia é seu próprio intérprete. Esta é a grande verdade, a principal regra a ser seguida. Existem outras formas que auxiliam a interpretação bíblica. É de absoluta necessidade examinar o verdadeiro sentido, a finalidade a que se propôs o autor sagrado ao escrever. Em Provérbios capítulo 1, versículo 1 e 6, por exemplo, Salomão diz com que fim o escreveu. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 4,
Igualmente o escritor Eu tô esclarece. ainda procurando provérbios e tu tá aí em Lucas, calma. Não. Provérbios. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 1 e 6. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, filho de Israel. Ih, Salomão, filho de Davi, nem sabia, nem lembrava. Nem lembrava. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a Agora compreender 6, versículo 6. Tá. Não, então o 1 não é nem isso. O 1 é só esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O 6 é para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigma dos sábios. Tá, esse é o propósito. Agora Lucas vai falar a mesma coisa. Lucas o quê? Lucas 1, Uhum. versículo 1 e 4. É ponto firme e real que qualquer interpretação de ensino ou doutrina só pode ser verdadeira se não houver passagem contrária nas Escrituras. Agora, vocabulário. A Escritura Sagrada apresenta expressões próprias de seus escritores e de seu autor. A Escritura é rica em expressões simbólicas, figuras de retórica e em muitas frases do chamado hebraísmo. Quando se quer entender um livro, presta-se atenção às expressões, às figuras e aos símbolos. Muito maior cuidado deve-se ter em conhecer isso na Bíblia para não interpretá-la erradamente. Ainda que o estudante tenha alcançado um bom conhecimento, aparecem muitas passagens de obscura compreensão. Para interpretá-la acertadamente, há outras regras na Santa Bíblia. Considerações. O melhor intérprete da Bíblia, além da própria Escritura, é o Espírito Santo. Orar a Deus suplicando a iluminação do Espírito Santo para a compreensão certa da passagem obscura. Verificar quem escreveu ou disse, para quem escreveu ou disse e por que escreveu ou disse. Então, é isso.